Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período fundamental e, olha, bem turbulento da história do Brasil, os primeiríssimos anos da República, que ficaram conhecidos como a República da Espada. Foi uma época de promessas gigantescas, mas também de uma instabilidade enorme. E o primeiro símbolo dessa mudança toda, o mais visível, claro, foi a nova bandeira. Ela representava, assim, uma quebra total com o passado do Império e a promessa de um futuro guiado por ideais completamente novos. Essa é a grande questão, né? Porque por trás dos símbolos, das promessas, uma nova estrutura de poder estava se formando. E o fato é que ela não era bem o que muita gente esperava. Para a gente entender essa nova república, a gente precisa voltar lá para o comecinho dela. E o ponto crucial é este. Ela não nasceu de uma revolução do povo na rua, não. Ela nasceu de um golpe militar. Foi tudo muito rápido, sabe? A transição foi liderada pelo exército. E em um único dia, décadas de monarquia simplesmente chegaram ao fim. O Brasil se viu, de repente, num novo regime, com os militares ali, bem no centro do palco. E quem é que assume o comando? Não o líder civil, mas o marechal do exército. Isso, logo de cara, já deu o tom. A República da Espada começava, literalmente, com a espada no poder. Bom, com o poder na mão, o desafio agora era criar toda a base de ideias, de leis para esse novo país. Era preciso, de fato, construir uma identidade nova para o Brasil. A grande inspiração intelectual para isso veio da Europa, do positivismo. A ideia central era que a sociedade devia ser organizada com base na ciência, na ordem, para conseguir alcançar o progresso. E essa visão de um avanço técnico governado por uma elite meio científica e não por políticos tradicionais, isso bateu muito forte com o que os militares pensavam. Eles se viam exatamente como os modernizadores da nação. E essa filosofia toda se materializou de um jeito bem visível. O famoso lema da nossa bandeira Ordem e Progresso nada mais é do que um resumo perfeito desse ideal positivista, a crença de que o progresso só vem através de uma sociedade muito, mas muito bem ordenada. A primeira Constituição da República trouxe avanços bem importantes, como o presidencialismo e as eleições diretas. Mas presta atenção no último ponto. O voto era aberto, não era secreto. Na prática, isso mantinha o poder nas mãos das elites locais, que podiam controlar facilmente o resultado de qualquer eleição. E não era só na política que a coisa estava complicada. A nova República encarou um desafio econômico gigantesco. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tinha um plano super ambicioso que acabou virando um dos maiores desastres financeiros da história do país. A meta, vamos ser justos, era nobre. A ideia era modernizar a economia brasileira, que era basicamente agrária, e transformar o país numa potência industrial. Mas o jeito que eles tentaram fazer isso foi o grande problema. A estratégia foi simples. Vamos imprimir dinheiro sem parar e facilitar o crédito para quem quiser abrir uma indústria. A lógica era injetar capital na economia para estimular o crescimento. No papel parecia uma boa ideia, né? Só que na vida real, foi uma catástrofe. A emissão de dinheiro sem lastro gerou uma inflação galopante. Muitas empresas, entre aspas, eram criadas só para pegar o crédito fácil, sem produzir absolutamente nada. O resultado foi uma bolha especulativa e uma crise econômica profundíssima que abalou a República que mal tinha nascido. No meio dessa instabilidade toda, política e econômica, a liderança mudou. O governo do Deodoro entrou em colapso e o poder passou para o vice dele, um general ainda mais linha dura. Então, essa transição é o ponto-chave. A gente sai de um governo instável, sob o Deodoro, para um período de consolidação do poder na marra, com o Floriano Peixoto. Ali, a República estava mostrando sua face mais dura. Floriano não ganhou o apelido de Marechal de Ferro à toa. Ele enfrentou e reprimiu com muita violência duas grandes revoltas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Para ele, a ordem era muito mais importante que a liberdade e ele usou toda a força necessária para garantir a sobrevivência do regime. Certo. Então, o que a gente pode concluir desses primeiros anos? Que herança esse período deixou para o Brasil? Vamos resumir os pontos principais. O legado foi bem claro. A República da Espada estabeleceu um governo centralizado e autoritário, marcou a economia com uma crise severa e, talvez o mais importante, nasceu e se consolidou sem o envolvimento do povo. Foi uma mudança feita de cima para baixo. E a gente termina com essa reflexão. Se a República foi estabelecida por militares para conter crises e reorganizar as elites, tudo isso sem a participação popular, a quem ela realmente serviu nesses seus primeiros anos? Uma pergunta que, olha, ecoa por toda a história do Brasil.
LDK